Fala, querido! Fala, querida! Por cá, tia Clis, quanto tempo, né? Nem ia gravar pra vocês agora, tô bem sumida, né? Tô tirando assim um tempo sabático só das aulas. Mas aí veio uma atualização, né? Teve uma lei aí que foi publicada agora esses dias, e aí eu vou conversar aqui com vocês, porque eu sei que se a gente não trouxer a lei, vocês não procuram sozinho, vocês não procuram se atualizar sozinho. Isso é o mal do concurseiro. O professor tem que vir falar, porque você não vai atrás de lei. Então eu vim aqui para a gente poder conversar aqui uma besteira a respeito dessa lei, que saiu aí a Lei 14.994 de 2024, é o nosso famoso pacote antifeminicídio, né? Já não bastasse o pacote anticrime, agora veio também o pacote antifeminicídio. Não sou contra, tá certo? É só jeito de falar mesmo. Espero que você esteja bem, espero que você esteja estudando, espero que esteja tudo certo. Estou em débito com juros, né, com mora, eu sei, né, todo dia alguém vem aqui e comenta para eu poder gravar mais leve. Infelizmente, como eu disse, eu estava tirando esse tempo sabático. Já vi que eu não consigo, então agora eu vou voltar às atividades normais, vou tentar trazer outras atualizações aqui para os senhores, tá bom? Prazer, né, para você que não me conhece, meu nome é Clismane. Se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários. Nesse momento eu tô com o Instagram desativado. Então, tá aqui meu Instagram, vou botar aqui, Profa Clismane Alves, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, para você tirar o print. Mas nesse momento que eu vos falo, nesse mês de outubro, meu Instagram tá desativado, justamente por causa desse tempo sabático que eu tô tirando, tá bom? Mas vamos lá, sem muitas delongas, vamos conversar um pouquinho a respeito dessa Lei 14.994 de 2024, que esses dias eu vi um comentário dizendo que a minha aula era muito boa, mas eu demorava muito para ir pro assunto. Então eu passei exatos 1 minuto e 30 segundos falando para poder a gente entrar no tema. Tá bom, beleza? Me perdoem por tudo e vamos lá, vamos começar. Ó, eu trouxe em tópicos o que eu acho importante. Não foi tudo, foi quase tudo, tá? Mas eu trouxe em tópicos aqui o que eu acho importante, o que foi que essa lei alterou, tá certo? Ó, o feminicídio passa a ser um tipo penal autônomo com pena de reclusão de 20 a 40 anos. Até então, até o dia 9 de outubro desse ano, nós tínhamos o feminicídio previsto lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, tá certo? Significa dizer que o feminicídio era um crime, né, contra a pessoa. Estava lá previsto como uma qualificadora do crime de homicídio. A partir da publicação dessa lei, o feminicídio ele passa a ser um tipo penal autônomo, ou seja, a gente tira ele lá do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, e agora ele ganha um artigo só para ele, o artigo 121A, tá certo? Então, deixa eu anotar aqui, agora o feminicídio, ele está previsto no artigo 121A do Código Penal. Se você abrir aí nesse momento no Planalto, você vai ver que já consta essa previsão lá, tá certo? Uma outra mudança foi no que diz respeito à pena. A gente tinha uma pena que era de 12 a 30 anos para o homicídio qualificado, seja qualificado pelo feminicídio ou por qualquer outra coisa. Agora, como o feminicídio é um tipo penal autônomo, ele também ganha uma pena só dele. E é uma pena, diga-se de passagem, muito alta, com efeitos bem mais para frente. É uma pena de reclusão de 20 a 40 anos, tá bom? Então a gente deixa de ter o feminicídio como um crime de homicídio qualificado e passa a ter aí o feminicídio como um tipo penal autônomo, lá no artigo 121A, com pena de reclusão de 20 a 40 anos. Perfeito? Esse é o primeiro ponto importante. Segundo, inclusão do feminicídio na lei de crimes hediondos. Inclusão entre aspas, por quê? Porque você já viu comigo, tem 2 aulas de crimes hediondos aqui no meu canal, e você já viu comigo que o feminicídio ele já era um crime hediondo, porque todo homicídio qualificado, se não tiver incidência de uma privilegiadora, ele é hediondo, certo? E como a gente tratava o feminicídio como uma qualificadora, naturalmente ele também era hediondo, tá? Só que como teve a mudança do artigo, né, a gente incluiu lá o artigo 121A no inciso 1B, primeiro B da Lei de Crimes Hediondos. Então houve uma inclusão do que já tinha, só mudou e agora colocou lá o nomezinho feminicídio, porque antes tinha o quê? Artigo 121, parágrafo 2º, incisos tal. Agora tem ainda lá, retirado o inciso 6, que era do feminicídio, e tem agora um inciso que trata só do feminicídio. Então ele já era crime hediondo, continua sendo, tá certo? Ponto 3. Aplicação da pena em dobro para os crimes contra a honra praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. Crime contra a honra, que nada mais é do que um dos tipos de violência que a gente tem lá no artigo 7º da nossa Lei 11.340, Lei Maria da Penha, né? Então, aqui um crime contra a honra, calúnia, uma injúria, uma difamação, quando praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, a gente vai ter a aplicação dessa pena em dobro. Por quê? Porque isso é um crime muito comum de acontecer, tá certo? Ponto 4. A aplicação da pena em dobro para o crime de ameaça. Importante isso aqui, tá? Ameaça, quando praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Aí aqui vem o que eu acho mais importante, né? Tornou também um crime de ação penal pública incondicionada,
se praticado nessa circunstância. Então, a gente tinha um crime que não era de ação penal pública incondicionada e que passa a ser o crime de ameaça quando... Presta atenção do que eu estou dizendo aqui. Tu não raio todo crime de ameaça, não. Quando praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, a gente vai ter um crime que agora é de ação penal pública incondicionada, de titularidade do Ministério Público, que não precisa representar, que ela não pode desistir da representação, porque não é de ação penal pública condicionada, tá certo? Então, cuidado isso aqui que vai despencar em prova, viu? Vai despencar, cuidado, cuidado. 5. A gente vai ter a triplicação, a pena aplicada em triplo, né? Em caso de contravenções penais praticadas contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, tá certo? Ponto 6. Alteração nos efeitos da condenação do Código Penal. Deixou bem grave isso aqui, tá? Bem grave. No caso de crimes praticados contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Aí a gente vai ter lá no Código Penal o que são efeitos da condenação. Quais são os efeitos da condenação naturais pelo cometimento de crimes do Código Penal, né? E aí, aqui, para essa situação de crimes cometidos, né, por razões de condição do sexo feminino, a gente vai ter a incapacidade para exercer o poder familiar, tutela ou curatela. A gente vai ter a perda do cargo, função ou mandado eletivo. Isso aqui agora vai ser de maneira automática. Cuidado, tá? Ó, efeitos automáticos, no que diz respeito a isso aqui, que é mais importante, tá certo? E também ele vai ser impedido de ser nomeado ou diplomado em qualquer cargo, seja ele de livre nomeação e exoneração, né, seja por concurso público, tá certo? Desde o momento do trânsito em julgado até o efetivo cumprimento da pena. Então, cuidado com isso aqui, porque agora a perda do cargo passa a ser um efeito automático quando for cometido um crime contra a mulher por razões de condição do sexo feminino lá nos moldes dos efeitos da condenação no Código Penal, tá certo? Tranquilos? Faça a leitura da lei, da 14.994, junto com as disposições que ela altera no Código Penal, tá bom? Outros pontos importantes, na LEP, né, que é o que vocês sempre pedem aqui. Alterou algumas coisas na LEP, tá certo? Ponto 6. Retirou o direito de visita íntimo conjugal para presos condenados por crimes praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. Tornou mais gravoso. Deu a esse crime a gravidade que ele sempre deveria ter tido, né? Então agora, se o cara, né? O cara que eu digo é porque geralmente é a violência doméstica familiar contra a mulher praticada por um homem, né? Geralmente a gente tem casais heterossexuais e essa violência acontece ali no âmbito, geralmente, né, do matrimônio, do casamento, tá? Não é regra, mas geralmente é o que acontece. Então, se a pessoa, né, para não falar muito dos caras, retirou o direito de, cometeu esse crime, perdão, contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, ela vai ter ali retirado o seu direito de visita íntima ou conjugal. O que já não deveria ter, né, apesar do meu jeito aqui de dar aula de LEP, das coisas que eu concordo e que eu não concordo, eu sou do viés de que se você cometer um delito e você está restringido de sua liberdade, você não devia ter visita íntima, né, meu amor? Mas aí aqui, agora, se você comete por razões de condição de sexo feminino esse delito, você não vai mais ter, tá bom? Então, muito cuidado. Ponto 7. A alteração na progressão de regime para condenados por feminicídio, tá? Cuidado com isso aqui. Eu já trouxe aqui, tem um vídeo isolado aqui que eu trato daquela tabelinha de progressão de regime. 40, 50, 60, 70, né? 40 quando é um crime hediondo equiparado e a pessoa é primária sem resultado morte. 50 se a pessoa é primária e cometeu um crime hediondo equiparado com resultado morte. 60 se a pessoa é reincidente, cometeu um delito hediondo equiparado sem resultado morte. E 70 se ele é reincidente em crimes hediondos equiparados e cometeu um crime com resultado morte, tá certo? Cuidado, na questão do feminicídio é algo específico, tá? Aqui a pessoa vai precisar cumprir pelo menos 55% da pena. Se ela cometeu o feminicídio, a morte de uma mulher por razões de condição de sexo feminino, ela vai ter que cumprir pelo menos 55% da pena se ela for primária. E se ela for reincidente, 70, normal, como já era, como eu acabei de citar pra você, 40, 50, 60, 70. Pronto, tá? 40, 50, 55, 60, 70, que vai poder ficar mais fácil, tá certo? Então vai ter ainda a vedação do livramento condicional, o que já tinha. Se você comete um delito hediondo equiparado, aqui é um delito hediondo, né? O feminicídio está dentro do rol de crimes hediondos, um rol taxativo, mas está dentro. Se você comete um delito hediondo equiparado, seja você primário ou reincidente, se tem resultado morte, já era vedado o livramento condicional. Continua sendo, tá certo? Então, cuidado. O que mudou foi a respeito do patamar. Tem que cumprir pelo menos 55% da pena se você for primário e cometer um feminicídio, para que você possa progredir de regime, tá bom? Vedado o livramento condicional. 8. Hipótese obrigatória, introduziu isso aqui na lei, tá?
de monitoração eletrônica para condenados por crimes praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, quando da fruição de benefícios em que ocorra a saída. Então, o cara saiu, teve um benefício qualquer, tá com o pé fora do estabelecimento prisional, monitoração eletrônica obrigatória, para a gente verificar se ele não tá indo. Foi preso porque, sei lá, cometeu o feminicídio, mas andava ainda ameaçando os filhos da mulher. Aí tá esperando sua primeira oportunidade para poder sair da cadeia e ir lá ameaçar o pessoal, ir lá matar alguém. Ou então a mulher não morreu, ficou internada, e aí tá em casa já, tá vivendo a vida dela. Aí o cara sai, né, por qualquer tipo de benefício, e de repente vai atrás da mulher. Então agora criou aqui a questão da monitoração eletrônica pra gente, né, monitorar esse cabo safado para ver se ele não vai atrás da mulher, não faz uma coisa errada, que não presta, tá bom? Então aqui, cuidado, tá? Mas aqui o mais importante que tem até agora é essa questão aqui da progressão de regime, tá bom? Aumentou, aí aqui agora saindo da LEP, né? Só foi aquilo ali que eu acho interessante na LEP. Aumento da pena do crime de descumprimento de medida protetiva na Lei Maria da Penha para reclusão de 2 a 5 anos e multa. Antes a gente tinha uma pena lá que era de detenção de 3 meses a 2 anos e multa, tá certo? Mesmo com essa pena, era só o juiz quem podia, né, arbitrar a fiança em caso de prisão em flagrante, tá bom? Continua sendo só o juiz, até porque que foge da competência do delegado, até pela questão da pena, né, em que pese antes estar dentro da competência do delegado nos moldes do Código Penal, mas a própria Lei Maria da Penha trazer algo específico a respeito, né, desse arbitramento da fiança. Agora a gente teve o aumento dessa pena, né? Descumpriu medida protetiva de urgência, caiu no artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o único crime que tem previsto nessa lei, a gente vai ter aqui agora para você uma reclusão de 2 a 5 anos e a multa. Perfeito? 10. Prioridade de tramitação para o processo que apure a prática de crime hediondo ou emprego de violência contra a mulher em todas as instâncias. Primeiro grau, segundo grau, tá certo? Tem prioridade de tramitação agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem não, era só isso. Mulher, tu gravou um vídeo de 11 minutos só para dizer isso, foi. Para você ficar por dentro da lei, tá certo? Foi dia 9 que essa lei ela foi promulgada, ela foi publicada, a lei ela passou a valer aí na data da sua publicação. Se você abrir aí o Código Penal no artigo 121A, você já vai ter aí a disposição a respeito do feminicídio. Não foi só isso que a lei mudou, você pode ir lá abrir, foi quase só isso, né? Tem um pouquinho mais de coisa que eu não trouxe tudo. Você pode abrir aí a lei no Planalto, é muito importante que você saiba disso aqui, como é um tópico relevante, né? Como eu sempre digo, Maria da Penha é um tópico que está sempre em alta, é uma pauta que as pessoas sempre trazem consigo. Então é muito importante que você saiba disso aqui, é muito importante que você esteja por dentro da lei, com certeza vão cair e vai cair nos próximos editais, vai cair aí nos próximos concursos e a gente vai ter muitas questões a respeito do crime de feminicídio, dessas questões de aumento, né? Aumentou também a pena lá da lesão corporal praticada em âmbito de violência doméstica e familiar, aumentou a pena da lesão corporal contra a mulher por razões de condições de sexo feminino, né? Teve essa alteração aqui da ameaça, que também é muito importante, essa alteração da pena de descumprimento de medida protetiva de urgência, que é muito importante, que cai bastante em prova, já caiu e vai continuar caindo, tá certo? Então era só para lembrar você de estudar aí as atualizações. Com certeza a gente vai ter alguns entendimentos, a gente vai ter jurisprudência nesse sentido mais para frente, tá bom? Beijo no coração, espero que você esteja bem, espero que esteja estudando e a gente se encontra numa próxima tratando de mais alguns assuntos que são relevantes aí para você, tá certo? Beijo, Deus te abençoe.